quer saber mais um pouco também sobre a vida da advogada, né, do dia a dia de uma mulher advogada, ninguém melhor que ela. Eu considero uma das melhores advogadas do nosso estado na questão previdenciária, que é a doutora Juliana. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, Paulo. E vamos tentar esclarecer todas as dúvidas dos seus telespectadores. E se eles tiverem dúvida pelos benefícios previdenciários, eu vi já que tem algumas perguntas sobre a aposentadoria. Sim. A gente está disponível aqui para responder e esclarecer. Ô, Matheus, pergunta para a doutora, não chegou, Matheus, mas aconteceu o seguinte: o que está acontecendo? O Matheus engoliu a gravação. É porque o pessoal está esperando essa entrevista, então eles estão perguntando cadê, porque eles acharam que era gravado, mas é ao vivo, viu, pessoal? É ao vivo. E você pode mandar a sua pergunta que ela vai responder na hora aqui. É no 62. Joga aí, Matheus, tem como? Ó, 629 8134 3124. É só mandar a sua pergunta, a sua dúvida, que a doutora vai responder para você. Doutora, fala pra gente, você quer começar com aquela pergunta que fizeram? Ah, sim, daquela senhora que perguntou como ela se aposentava pelo CAD único. Sim. Então, gente, essa conhecida aposentadoria pelo CAD único, na verdade, é um benefício assistencial ao idoso. A telespectadora questionou se ela precisava de advogado. Nos casos de direito previdenciário, eu sempre oriento os clientes a procurar um advogado. Porque muitas vezes você não conhece as armadilhas da legislação que o INSS exige. Então, um advogado especialista em direito previdenciário, porque eu também já peguei algumas pessoas que pegaram advogados não especialistas e tiveram alguns problemas, eles conseguem driblar essas situações. No caso em questão, é importante ela juntar não só o CAD único, mas provas de que a família dela não consegue se sustentar sem esse auxílio do governo de um salário mínimo. Então, eu sempre oriento, guarda nota de remédio, comprovante de despesa, se você tem alguma despesa extraordinária em virtude de remédio, também guarda, que isso vai facilitar o seu advogado que você escolheu a conseguir o melhor benefício para você. Então, se a pessoa quer se aposentar, dependente se é no CAD único ou sobre a outra questão, que é procurando um advogado, o ideal é ela procurar o advogado de qualquer uma das formas para ser orientada, no caso. Sim, até para ser orientado no sentido de quais documentações juntar. Por exemplo, nesse caso, que é o benefício assistencial, né, ao idoso, a gente depara com muitos problemas do INSS investigar a vida dos filhos, mesmo aqueles filhos que não moram dentro de casa. E aí é a hora de um bom advogado orientar e apresentar documentação e justificar que o filho mora em outra casa, que tem despesa com outros filhos, ou eles cruzarem dados. Por exemplo, eu tive um caso recentemente que o pai do rapaz, ele recebia esse benefício assistencial ao deficiente, porém ele perdeu o benefício porque o pai em 93 vendeu uma fazenda e a pessoa que compra a fazenda não fez a transferência. E hoje prejudicou o rapaz. Então, hoje em dia, os sistemas estão muito cruzados para as pessoas tentarem ou não regularizarem algumas determinadas situações ou tentarem esconder alguma coisa do governo. Então, um advogado ele vai ser o melhor para te orientar que documentação juntar, que documentação procurar, como provar que realmente você necessita daquele benefício. Entendi. Eu moro na roça, nunca trabalhei na vida. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que tomar? Da iniciativa? Da iniciativa, se você é trabalhador rural, né, que o trabalhador rural, quando ele tem uma pequena propriedade, pequenas, como é que fala? Pouca cabeça de gado, vamos dizer no goiano, né? Pouco dólar no pasto, ele tem que procurar se juntar provas que ele tem esse labor rural e desde quando. Se for para a aposentadoria, ele tem que comprovar pelo menos 15 anos dentro daquele contexto rural, produzindo para o próprio sustento, produzindo para o sustento da família. E se for para benefício por incapacidade, que é o antigo auxílio-doença, pelo menos 1 ano. Inclusive, a mulher trabalhadora rural, ela pode utilizar os documentos do marido e utilizar para conseguir, aliás, o salário maternidade, que as mulheres trabalhadoras rurais têm direito,
e a aposentadoria, mesmo que os documentos estejam todos no nome do marido, tá? Isso é importante, que às vezes a gente chega no escritório e fala, não, doutora, mas os documentos estão todos no nome do meu marido. Peraí, você é casada? Sou. Casado no padre, também que o pessoal comer? Sou também. Então, traz essa documentação, que a documentação vale para os dois. Ó, chegou uma pergunta aqui para a senhora, mas não é sobre previdenciário. Quão preparada estarei para atuar na área após me formar em direito? Nem um pouco. Vai aprendendo no dia a dia. Nem um pouco. Tudo que você falar assim, eu aprendi, estagiei no escritório, no meu caso, eu estagiei dentro da Procuradoria do INSS, estagiei no Ministério Público Federal, mas mesmo assim, quando eu e trabalhei em outro escritório, mas quando eu abri o meu escritório, você se depara com outras coisas. Ser advogado não é só advogar. Ser advogado é ser empreendedor, é entender do sistema de administração de uma empresa, porque todos esses fatores vão garantir o seu sucesso. Inclusive ser vendedor também, porque você tem que entender a necessidade do seu cliente, vender o seu trabalho para até dar preço. Então você não vai estar preparado. Infelizmente as faculdades de direito não te ensinam isso, mas fica tranquila. Se você for empenhada em estudar, você vai aprender na prática, vai lendo livros de preparação para vendas, mas agora eu não me recordo nenhum livro, mas vai lendo esses livros que eles vão te ajudar. E estude pessoas, que é isso que você tem que trabalhar com eles. Traduzindo, né? Você vai quebrar a cabeça, até virar uma doutora Juliana da vida. E a doutora Juliana ainda não é o must da coisa, né? Mas tá no rumo. Tá tentando. Ó, mais uma pergunta. Aí. Eu acho que tá basicamente respondido naquela outra pergunta, mas perguntaram de novo. Quais casos o seu advogado previdenciário atende? Quais os casos o advogado previdenciário atende? O advogado previdenciário, ele atende dentro dos benefícios assistenciais do governo, que são ao deficiente e ao idoso, né? Nós atendemos facilitando a concessão dos benefícios por incapacidade, que é a aposentadoria por invalidez, o antigo auxílio-doença. No momento da pensão por morte, a gente também instrui, que é um dos momentos que a família está mais vulnerável, né? Uhum. É a hora que a gente sabe trazer a documentação necessária. O advogado ajuda na aposentadoria, planeja a sua aposentadoria, porque muita gente acha que é só chegar no INSS, levar os documentos e já aposenta. E já aposenta. E não, às vezes você está faltando uma contribuição, às vezes se você esperar 7 meses para se aposentar, melhora a sua aposentadoria, e a gente chama isso de planejamento previdenciário. O advogado também faz isso, para melhorar a sua aposentadoria, principalmente após a reforma da Previdência. Então, o advogado é essencial em todos os casos, na questão de... Sim, não tem como escapar. A Constituição já fala, né? O advogado é essencial à justiça, e o advogado é essencial ao previdenciário também. Porque a gente está num momento de transição, nós estamos deparando, assim, uma insegurança jurídica muito grande, foi suspenso, agora a gente entrou em greve hoje o INSS. Então o advogado é a pessoa que viabiliza, é quem tem acesso a procedimentos mais rápidos, a sistemas integrados com o INSS. Então nossa capacidade de ajuda é muito grande, e nem sempre todos os advogados estão preparados para isso. Gente, desculpa os colegas de outras áreas, mas a minha área, a gente tem uma disciplina muito maior, porque a gente dorme, tem uma portaria no INSS, a gente dorme, tem uma lei nova, tem uma surpresa nova, tem uma greve nova. Então, o previdenciarista, ele luta um leão por dia. Isso que você falou agora, sobre o dorme e tal, tem uma pergunta que vai se encaixar justamente no que você falou. Como que você faz, e você e outros advogados fazem para se atualizar sobre o previdenciário? Hoje, vou ter a agradecer a minha presidente, não sei se ela está me assistindo, Ana Carolina, e o Rafael Lara, o presidente da OAB, eles estão trazendo bastante cursos através da ESA, tem muitos cursos na internet, tem leituras, tem Instagrams que nos trazem algumas informações, tem Telegram, então a gente usa todas as mídias possíveis
todos os meios possíveis, os livros também, para se atualizar, para se manter dentro do mercado como um bom profissional. O negócio é estudar. É estudar, às vezes sacrificar um tempo com a família, mas sabendo que aquilo ali você vai ter dar a melhor prestação para o seu cliente e ter um retorno também dentro do seu escritório. Muito bom, né? Agora chegou uma pergunta aqui, mudando de assunto, né? Essa pergunta aqui é do Paulo Leica, que chegou. Pergunta o seguinte: como que é ser advogada e blogueira? Advogada e blogueira. Então, eu não sou muito blogueira. Eu gosto de falar. Não é muito blogueira, né? Eu gosto de falar. O que você falou, Matheus, naquela hora que você estava assistindo ela lá? Matheus, o que você andou falando de mim, Matheus? Então, eu gosto de trazer a realidade da minha vida, os perrengues, os sistemas que travam, os casos de sucesso, porque aí, quando eu trago um caso de sucesso, eu mostro o meu trabalho, né? A pessoa vê o meu trabalho, vê que eu tenho esse empenho em relação aos meus clientes, eu tenho feedback positivo dos meus clientes e esse fato de ser blogueira mais é para levar conhecimento mesmo, entendeu? Esses dias, por causa dessas minhas blogagens, a minha professora lá do Tocantins entrou em contato comigo perguntando como ela poderia contribuir. Isso para mim foi o ápice da minha vida. A minha professora também, que foi minha orientadora na graduação, conversando comigo para que eu continuasse nesse sentido. Então, eu acho interessante. Nem sempre, eu não tenho a regularidade das blogueiras, mas eu gosto de falar, eu gosto de expor a realidade do previdenciário nas minhas redes sociais. Qual que é a dica que você dá para quem quer ser blogueiro? Olha, ache um público. Tem que ser bonito? Não, tem uns blogueiros aí que... né? Mas assim... Então, Matheus, você não pode ser... Quer dizer, você pode ser blogueiro, Matheus. Não tem nada a ver. Mas você tem que achar o seu nicho. O meu nicho é o meu cliente, é o previdenciário. É eu levar informações previdenciárias para as pessoas, às vezes trabalhistas. Esses dias até fugi um pouco, falei sobre aquele saque de valores esquecidos, né? Mas é achar o seu nicho. Já fez a pesquisa lá pra ver quanto que você tinha no saque? Eu não tinha nem um centavo. Eu ainda, inclusive, se a Caixa Econômica estiver liberando dinheiro aí, que ela comeu, eu tô aceitando de volta. Muito bem. Estamos necessitados. É. Meu Deus do céu.